lá presente no seu velório, no seu sepultamento, e nós queremos registrar aqui, já foi registrado em forma de moção, mas aqui nesse plenário também, porque perder um pai, perder uma mãe é um dos piores momentos da vida de uma pessoa. Perder um ente querido. Quem já passou por esse momento é que sabe esse nefasto e triste situação, a perda de um ente querido. Então, eu quero aqui registrar, como já foi registrado em moção, mas aqui na tribuna. Senhor presidente, ontem foi realizada aqui na cidade de Estância, em comemoração ao Dia Municipal do Barco de Fogo, um grandioso evento inovador. Eu estive presente e Estância nunca tinha visto um dia reservado ao Barco de Fogo, como aconteceu ontem. Um evento muito bonito. A praça ficou muito lotada, um evento cultural, um evento turístico, porque nós presenciamos aqui vários turistas de outras cidades, de outros estados que vieram aqui para a cidade de Estância, 11 barcos, esses indivíduos que ficam escrevendo besteira em redes sociais, são inoperantes, não tem condições de sentar aqui para ser vereador, quer sentar, se filia a um partido, vá pedir voto, senta aí, tem espaço para todo mundo, tem que ter voto, é tranquilo, eu sou muito tranquilo. No momento que tocar na minha pessoa, ou na minha família, ou em algum membro do meu vínculo de amizade, a situação será outra. Então é melhor que respeite, não se respeita, aí não respeita a gente, eu vou dizer nomes, quando começar novamente eu vou dizer nomes, mas eu quero aqui celebrar a vida. Senhor presidente, como eu estava dizendo, ontem, um grandioso evento, a comemoração do Dia Municipal do Barco de Fogo. 11 barcos foram apresentados, 2 barcos apresentaram o espetáculo simultaneamente. Então aqui eu quero parabenizar o prefeito Gilson Andrade, a administração municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, através da Secretaria, todas as secretarias que estiverem envolvidas, todos os servidores municipais que estiverem envolvidos, a Associação de Fogueteiros. Então aqui eu quero registrar nos anais desta casa o dia de ontem, na programação dos festejos juninos, um dia inovador, o Dia do Barco de Fogo. A praça superlotada, vários turistas de outras cidades, turistas de outros estados estavam presentes. As pessoas ficaram imensamente alegres, os estancianos, nós percebíamos ali nos estancianos a alegria de ver a cidade tão movimentada, a cultura de Estância aquecida, foi o que nós vimos ontem. Então aqui eu quero registrar, ilustres colegas vereadores, registrar a inovação cultural, a inovação da programação dos festejos juninos da cidade de Estância, que já estão sendo uns festejos juninos grandiosos. Nós estamos vendo a praça todas as noites superlotadas, nós estamos vendo as batucadas se apresentando, barco de fogo, espadas, o show pirotécnico de forma geral. Nós estamos vendo as pessoas vendendo aí na praça as comidas típicas e, acima de tudo, o espírito junino do estanciano. A cultura junina está no sangue do estanciano e nós estamos vendo. Então eu quero aqui registrar, parabenizar a todas as pessoas que estão envolvidas. Senhor presidente, Vossa Excelência tem um minuto, vereador. Nesse 1 minuto que me resta, eu quero dizer aqui, na qualidade de vereador, mas na qualidade de estanciano, que no último domingo, dia 10 de junho, a cultura de Estância foi sufocada. Nós temos uma tradição aqui de uma cavalgada, 24ª cavalgada da cidade de Estância, 24ª cavalgada da cidade de Estância, que foi sem justificativa, sem uma fundamentação, impedida de acontecer. Simão Dias fez cavalgada domingo passado,
Riachão fez cavalgada domingo passado, eu estava lá, nessas cavalgadas. E aqui na cidade de Estância, 24 anos de história foram cauterizados. Mas também eu fiquei alegre. Sabe por que eu fiquei alegre? Porque eu vi o povo de Estância ser ousado. Eu vi o povo de Estância cuidar do seu cavalo, ajeitar a sua carroça e ir para a rua. Eu vi o povo de Estância fazer a festa. Mas também nós temos que registrar, e digo sem medo nenhum, sem medo de ninguém, de retaliação, porque eu sou vereador eleito com o voto do povo, e tem que ter coragem de dizer, a tradição da cavalgada de Estância foi afetada. A cultura de Estância foi sufocada. Se nós não tivermos cuidado, a 25ª não acontecerá, a 26ª não acontecerá. Eu sei que tem pessoas que não gostam, mas tem pessoas que gostam. Tem pessoas que viriam para a cidade de Estância para assistir a cavalgada. Pessoas que vieram para a cidade de Estância para assistir a cavalgada, como muitos anos fizeram. São 24 anos de história, são 24 anos de cultura da cidade de Estância. Uma festa familiar, uma festa organizada, e aí não. Por questões outras, por entendimentos outros, resolveram que a cavalgada, seguindo recomendações, não quero aqui atribuir culpa aos organizadores, seguindo recomendações, a cavalgada de Estância não foi realizada. É um perigo isso. Se nós não tivermos cuidado, próximo ano não terá. E aí acaba. Se mais um ano não tiver, ou se mais 2 anos não acontecer, vai acabar uma das festas da cidade de Estância. Nós vamos ver os outros municípios realizarem e nós não. Como nós estamos vendo os outros estados terem seus bugres e nós não. Estância poderá sofrer o extermínio da sua cultura em algumas partes. Daqui a pouco não vai poder buscar pé, daqui a pouco não vai, daqui uns dias não vai poder barco de fogo, aí acaba. Mas eu voto um grande expediente e eu sustento o que eu estou dizendo aqui. Vereador Cristóvão Freire, para o pequeno expediente. Vereador Dionísio Neto, para o pequeno expediente. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, internautas, cidadãos aqui presentes. Gostaria primeiramente de manifestar também os meus sentimentos ao vereador Dodi e a todos os seus familiares pelo falecimento do senhor Arnaldo Soares. E hoje, dia 12 de junho, parabenizar a todos os casais de namorados de Estância, pedindo a Deus, por intercessão de Santo Antônio, que esses casais tenham muito amor entre si, companheirismo, respeito mútuo e discernimento. Discernimento para analisarem quais são os passos que darão para o futuro. Alguns namoros certamente serão mantidos, outros chegarão ao fim, porque namoro é tempo de experiência, para ver com quem a gente quer se amarrar, com quem a gente quer casar. Para mim, o namoro só vale com esta visão de futuro, como preparação para o casamento. Senhor presidente, eu quero também agradecer e registrar aqui o ofício recebido do secretário municipal do governo, José Renato Silva Carvalho Júnior, e do coronel José Enilson Aragão, que, cumprindo um dever de ofício, deram uma resposta a uma indicação deste humilde vereador. Eu solicitei um quebra-mola na rua Veríssimo Viana, e o coronel Enilson, depois de me encaminhar um laudo técnico, digno mesmo de uma superintendência municipal de transporte, disse o seguinte: de acordo com os critérios avaliados pelo checklist de implantação de redutor de velocidade, a rua Veríssimo Viana, popular Rua da Chapada, não é, se enquadra para a implantação do mesmo devido ao atendimento aos itens listados. Diante do exposto, deferimos o pedido de implantação. Então, se depender do coronel Enilson, esta rua será contemplada com este redutor de velocidade. Também, senhor presidente, estou encaminhando ao Ministério Público o ofício número 5 de 2018, mais especificamente ao doutor Francisco José de Oliveira Góes, cujo teor é o seguinte:
Eu, Dionísio de Almeida Neto, vereador deste município pelo partido Rede e Sustentabilidade, após cumprimentá-lo, uso deste expediente para solicitar-lhe atenção ao que segue, pois o caso abaixo assim o requer, especialmente porque tem colocado em risco a segurança dos munícipes e o patrimônio histórico arquitetônico de Estância. No dia 10 de abril de 2017, foram encaminhado para Vossa Excelência o ofício número 9, em anexo, informando a situação do prédio que abrigou por muitos anos a Câmara Municipal, situada na Rua Capitão Salomão, que hoje se encontra totalmente abandonado, oferecendo sérios riscos de desabamento. Ao mesmo tempo, fora solicitado que este fiscal da lei adotasse medidas urgentes que obrigassem os proprietários a iniciar urgentemente as obras de reforma. Ocorre que, passados mais de 14 meses desde o comunicado que fiz, a única providência adotada fora a colocação de tapumes em frente à fachada do referido prédio, evidenciando assim que os atuais proprietários vêm protelando a continuidade das obras e tal negligência poderá resultar em sérios danos aos transeuntes que por ali passam, bem como ao patrimônio histórico do município. Desta feita, venho por meio deste expediente solicitar que o Ministério Público da Comarca de Estância acione os proprietários do referido imóvel, assinalando prazo para que as obras de reforma sejam iniciadas. Na oportunidade, renovo-lhe votos de elevada estima e consideração, Dionísio de Almeida Neto, vereador. Então, senhor presidente, espero... Vossa Excelência, tem um minuto. Muito obrigado. Espero que o Ministério Público atue com firmeza. Nós temos que preservar o patrimônio de Estância. E quero dizer, vereador Misael Dantas, que concordo com Vossa Excelência. A cavalgada ela não pode ser proibida. Nada em Estância, do ponto de vista cultural, precisa ser proibida, agora precisa ser regulamentada. Estância está uma terra sem lei. Então, eu li as recomendações do Ministério Público. Se vocês oferecerem segurança, se vocês não permitirem que os animais sejam sobrecarregados, carregando um monte de gente em carroças, se vocês oferecerem banheiros químicos, se vocês garantirem que crianças não vão beber bebidas alcoólicas, fica permitido. Então os organizadores disseram, não faremos. Veja bem, não se pode fazer cavalgada sem combinação com o poder executivo municipal. Primeira coisa, não se pode, por mais que o prefeito não seja de partido A ou B, nós não podemos suprimir o papel do poder público, porque uma cavalgada precisa ter o papel da SMTT, da Secretaria de Serviços Urbanos. Então, em Estância, a cavalgada estava sendo uma bagunça. Uma bagunça. Agora, se houver ordem, como tem que ter, eu sou o primeiro a defender a cavalgada. Agora, e não é só cavalgada não, que está sem lei aqui. Muita coisa sem lei e desorganizada. É por isso que em Estância nada está dando certo. E eu dei um conselho aos organizadores da batucada, ou melhor, da cavalgada. Se a cavalgada é de Santo Antônio, precisa ter uma pitada de religiosidade para dar um sentido à coisa. Não dá certo na zona urbana. Vamos tirar a cavalgada do centro da cidade, porque não é lugar de exibicionismo. Vamos colocar a cavalgada para onde ela deve ir. Do centro do forródromo para a zona rural, prestigiando a zona rural. Porque o centro histórico de Estância não admite esse tipo de ação. Então, eu tenho coragem de dizer dessa tribuna que nós temos que pensar Estância com mais carinho. Cavalgada não é simplesmente exibicionismo. Temos que pensar o roteiro, a trajetória desses cavalos, obedecer à lei, seguir os ditames da lei. Senão, não deve ter. Agora, eu não quero que digam por aí que o vereador Dionísio é contra a cavalgada. Eu sou contra ações neste município em desrespeito à lei. Então, chega de Estância ser terra sem dono, ser terra de João Ninguém, né? Que qualquer um manda, que qualquer um faz. Cavalgada só se faz com o poder público, em combinação com o poder público e seguindo a lei. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Tito Magno de Oliveira, ausente. Vereador Sandro Barreto Gomes. Senhor presidente, meus senhores e minha senhora, senhor presidente, eu queria aqui
manifestar meu pensamento e dizer... Eu gostaria que a Vossa Excelência ficasse, vereador, para escutar o que eu vou falar. E dizer que a Vossa Excelência, como homem que disse que é da cultura estanciana, o senhor deixou aqui bem claro, em alto e bom som, que se for atender a tudo que foi pedido ali, nem a prefeitura vai fazer. Quem é que vai impedir de uma criança beba numa cavalgada? É os organizadores ou seus pais? Ou seus pais? Agora, vereador, é por isso que nesta cidade que o senhor disse que nada funciona, todos querem mandar. Todos querem mandar. Porque estava aí, quem saiu domingo pela rua, viu que por mais que não tivesse organização por parte da comissão, era uma organização. E se tinha um cronograma, se saiu um bloco saiu um trenzinho com um bloco da Santa Cruz, e eu fiquei extremamente preocupado, nobre colega Dionísio, quando encontrei aqui 700 a 800 cavalos com um bloco passando pelo meio. Isso aí o senhor acha correto? E cadê o poder público? Cadê a Vossa Excelência que não requisitou a polícia para ir para a rua? O senhor é uma autoridade. O senhor é uma autoridade. Agora, vir aqui é bonito. Dizer que tinha que seguir os pré-requisitos. Será que em todos... Em Aracaju tem cavalgada. A cavalgada do Aribé. Uma capital. Nós que temos 24 anos, é da paz. E aqui... Não, é pequeno, estou no grande. Então, nobre colega Dionísio, eu fico extremamente aborrecido quando aqui vem e nós queremos tirar o poder do povo da estância. Mas como foi bem dito aqui, o povo foi para a rua. O povo foi para a rua e graças a Deus não teve uma bagunça que eu vi. Fiquei preocupado porque era coletivo pelo meio de cavalo pelo meio da SMTT, por trás, por cima, pela frente, e eu fiquei extremamente, Babal, preocupado. Eu vim de carro do bairro Alagoas, que eu pensei que ia ter um fechamento em algum lugar. Não. Seguindo o Astele, eu vim pela Astele, seguindo o ônibus da Astele. Vim até a praça aqui. Cavalo, tudo que era proibido saiu. E cadê o Ministério Público para proibir? Agora, o que está acontecendo nessa cidade, na nossa querida cidade, é quando se trata que é alguma coisa de um político. E se disser que é do político, aí, Chica, não sai do papel. Político que fazia suas festinhas, não faz mais. Cadê aí a parada gay? Passou aí. Fizeram a parada gay. É gente nu pela rua e ninguém diz nada. Ministério Público não reclama. As crianças vendo aquilo, ninguém reclama. Mas se passar uma carroça com 2, 4, 5 pessoas, aí agora vamos multar e vamos punir um organizador de um evento. Vereador Zé da Paz. Eu fico estremecido com isso, que não tenho nada contra a parada gay. Não pode passar. Quem quiser, eu pego meus filhos e tiro, para não ver. Mas tem alguns que não têm a condição de deixar. E muitos veem essas coisas, vão ver. Então, nobre colega Dionísio, esta casa aqui, nós temos que dar nome aos bois. Eu escutei no rádio essa semana aí, eu não tenho ninguém empregado. Problema seu, você não tem ninguém empregado. Se tiver vaga para mim arranjar emprego, prefeito, eu quero, que é para dar o povo que está desempregado. Se o senhor não quer, é problema do senhor. É problema do senhor, se você não quiser. Agora, eu quero, se vier 100 empregos, você sabe, tem 100, eu quero 101. Porque quem sabe sou eu, o que o povo vem pedir no meu gabinete. Agora tem gente que não é nem para a própria família, aí é outra história. É outra história. Agora, esta casa, a partir de próximos dias, vereador Zé da Paz, nós temos que dar nome aos bois. Porque eu fico indignado. E dá uma de porretinha, e aí diz que é da história da estância. A história é certa. Quer dizer que cavalgada não é história, não? É exibicionismo. Só o senhor que pensa assim.
Pois eu não penso assim, não. O povo da Estância tem a cultura de sair em Santo Antônio. Vossa Excelência, até um minuto, vereador. O povo da Estância tem o costume. Se o senhor não tem costume e não gosta, paciência, pegue seu carro bonito, novo, e vá para Aracaju, ou vá para um resort. Mas não fique na Estância, não. Tem aí manifestações e manifestações. Queria o senhor uma manifestação do evento da igreja, se o promotor suspender, como o senhor ficaria? E é bloco, é dança na rua. Aí o senhor acha bonito, porque é interessante a sua agremiação, a sua igreja, que eu faço parte também. Agora, vamos dar César o que é de César. Eu estava entalado, vereador Léo, com essa cavalgada. Entalado. E no meu grande expediente também eu vou ter a chance de dizer, vereador André Graça, o que eu sinto de algumas pessoas desta casa. O que eu sinto, eu vou botar para fora. De alguns que diz puritanos, não é Vossa Excelência não, se o senhor se doer, não é o senhor. Com algumas pessoas daqui desta casa, que são os puritanos, mas quando tira a capa, Jesus sabe o que é que acontece. Porque você pode mentir para o homem da terra, mas para o homem lá de cima ninguém mente não. Muito obrigado, senhor presidente. Para o grande expediente, vereador, eu queria que Vossa Excelência assumisse aqui a presidência, vereador Tertuliano. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Grande expediente. Oi? Senhores vereadores. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhoras e senhores aqui presentes. Quero cumprimentar aqui a imprensa também aqui presente em nome de Genilson Máximo, da Rádio Esperança, e também assessor da comunicação aqui da nossa Câmara. Senhores vereadores, eu hoje decidi falar aqui no grande expediente, porque já teve algumas discussões aqui sobre até algum tema, que a cavalgada também fez com que eu viesse aqui hoje para usar o grande expediente. E quero dizer ao vereador Alex Silva Porto que eu fiquei muito triste, porque são mais de 20 anos de cavalgada, é uma tradição da nossa cidade, toda a região sul do estado se preparava quase que um ano para vir participar mais uma vez dessa cavalgada e se deparou, infelizmente, com a notícia de que não poderia existir mais. E vocês tomaram a decisão corretíssima. Você e meu compadre Filadelfo Alexandre, quando resolveram realmente não fazer, porque doido de vocês que vocês fizessem uma cavalgada para responder criminalmente por tudo que viesse a acontecer. Então vocês tiveram a responsabilidade, ficaram tristes, eu sei a sua fisionomia como você estava no dia que você recebeu a notícia, né? A gente fica triste porque queria fazer, com essa tradição continuasse. Infelizmente se deparamos com a decisão do Ministério Público, né, que queria botar vocês, colocou vocês em uma situação crítica, porque qualquer coisa que viesse a acontecer nessa cavalgada, vocês podiam responder criminalmente. Então, eu acho que vocês fizeram a coisa certa. Infelizmente, não tinha outra maneira. Quero dizer também aqui que registrei com Vossa Excelência. Tivemos uma conversa com o prefeito Gilson Andrade. Ele deu apoio, disse a Vossa Excelência que depois da sua conversa com o Ministério Público, se você decidisse fazer a cavalgada, ele estava disposto a ajudar, a participar junto com vocês. Então, o Poder Público estava engajado também, se viesse a acontecer. E quero participar dessa discussão aqui e dizer que realmente eu faço jus às palavras do vereador Sandro Barreto Gomes aqui, porque a cavalgada deveria ser tratada realmente com, pelo menos nós vereadores aqui, primeiro ter o respeito ao colega, Alex Silva Porto, porque a cavalgada é dele e do primo Filadelfo Alexandre. A cavalgada não é para exibicionismo nem nada, a cavalgada é uma tradição cultural, está no cronograma da cultura
dos festejos juninos do município, né, por conta disso. Então, eu acho que a gente deveria ser solidário e não criticar. E dizer que responsabilidade, no dia que tiver responsabilidade, vereador Misael Dantas, para se fazer um evento aqui, até você se responsabilizar com um de menor, de um bebê, vereador Dionísio Neto, então isso é muito difícil. Não tem nenhum louco aqui de fazer uma cidade para ser responsabilizado com uma pessoa de 17 anos vinha tomar uma bebida alcoólica. E você se responsabilizar por isso. Quem é que ia tomar essa decisão aqui? Pelo amor de Deus, quem é que vai tomar conta? Tantos jovens aí, mais de milhares de jovens na rua, né, com seus sons ligados, com seus grupos de turmas jovens nas ruas. Quem é que vai poder proibir de um jovem de 17 anos colocar bebida alcoólica na boca? E você vai assinar um TAC se responsabilizado por isso? Isso não existe. Eu acho que, às vezes a gente fala aqui, por isso que eu digo, a gente tem que ter cautela no que a gente fala aqui, vereadora Chica. Porque depois que fala, né, aí a explicação depois já é mais difícil. A gente tem que ter cautela no que a gente fala. Porque ó, você usar rádio, às vezes, você usar tribuna, você tem que pensar 2 vezes no que você fala, né? E eu quero dizer também, vereador Alex Silva Porto, que o trecho, o trajeto da cavalgada, quem tem que dizer é Vossa Excelência e Filadélfia Alexandre. A trajetória é o percurso. Quem tem que dizer é Vossa Excelência, que fez há 24 anos. Se um vereador quer botar na zona rural, que faça. O vereador Dionísio Neto pode fazer uma cavalgada na zona rural que ele quiser. Mas essa sua, quem manda é vocês. Quem deu a cara é vocês. Quem corre atrás de patrocínio, de ajuda e quem tira do bolso são vocês. A cavalgada de Buquim tem uma cavalgada de Buquim que está crescendo todos os anos. A cavalgada do pessoal de Zé Hamilton lá. É dentro da rua, dentro da cidade. Vem do povoado, passa por dentro da cidade, termina ali, logo na entrada de Buquim. Então, cada ano cresce. Aqui, infelizmente, esse ano a gente se deparou com a não cavalgada, né, muito maior do que essa, muito mais expressiva, uma cavalgada de mais de 20 anos. Né, então, a gente fica triste, mas quem estava nas ruas, quem estava na zona do domingo, eu estava lá, estava com o vereador Sandro Barreto, na casa de um amigo, aqui na avenida, e a gente via a quantidade, né, de cavalos na rua, das pessoas querendo, que ali as pessoas sabiam que não ia ter cavalgada, mas estavam lá porque é tradição, Chica. Essas pessoas se preparavam, já tratavam seus cavalinhos, já para ficar bonitinho, para desfilar com suas crianças, né, crianças nos cavalos também, né, na charrete. Então, já virou tradição, não tem como impedir. Né? Agora, impediram a organização, porque a cavalgada tinha a sua organização. Né? Agora, a cavalgada teve, sem organização nenhuma, a SMTT, eu vi ali, nós vimos, a SMTT querendo controlar o fluxo, e os cavalos aí partiram para cima, já os ânimos à flor da pele, e não respeitavam mais ninguém. Então, aí é que é ruim se fosse fazer, sem organização. Agora, com a organização que vocês faziam, eu acho que o município entraria com a parte dele, a polícia militar entraria com a outra parte. Agora, Vossa Excelência se responsabilizar por qualquer ato que acontecesse numa cavalgada, vocês fizeram muito bem e realmente não querer que acontecesse. Outra coisa que me levou aqui hoje, deixando a cavalgada de lado, eu queria até que tivesse todos os vereadores aqui presentes, é que de uns 15 dias para cá a gente se deparou, acho que toda instância está sabendo, né, de uma ação ingressada pelo vereador Luiz Sérgio Nascimento, uma ação judicial para tentar anular a eleição feita da nova mesa diretora. E eu queria que ele tivesse aqui, o vereador Luiz Sérgio, para dizer a ele que eu não tenho raiva nenhuma dele, mágoa nenhuma dele, é um direito dele fazer isso, né, de entrar com ação para tentar anular a eleição. Agora, o que eu fiquei triste foi porque já se conversava nos corredores que a eleição já tinha sido anulada, e já estavam sentando alguns grupos para se fazer uma nova chapa para a eleição. Eu nem tinha sido notificado. Eu não fui nem notificado, já estavam se falando em criar outra chapa. Então, eu vou dar a palavra, depois eu volto. A palavra ao vereador Sandro Barreto. Senhor presidente, vereador Tertuliano, eu queria agradecer a Vossa Excelência à parte, parabenizar pelo seu posicionamento. E no que se trata do recurso que foi tido pelo vereador Luiz Sérgio Melo, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que a nossa posição, a minha posição em relação à anulação ou não da chapa,
a qual eu estou até agora estou vice-presidente, o atual vereador Tertuliano, eu gostaria de dizer que o meu posicionamento continuou o mesmo, pensando em o presidente continuar sendo a Vossa Excelência, independentemente de anular ou não. Se anular, a gente continua com a mesma chapa. Eu acho que vamos disputar novamente, sem problema nenhum, com tranquilidade. Eu agradeço a chapa e conto com o meu apoio nesta empreitada. Obrigado, vereador Sandro. Questão de ordem. Vossa Excelência está na tribuna. Gostaria de passar o trabalho, pedir também tempo para uma parte, a Vossa Excelência também, que você está no seu discurso, eu gostaria de aparteá-lo no discurso de Vossa Excelência. Pode fazer sentado mesmo. Pode ficar sentado mesmo. Presidente, eu estou vice de Vossa Excelência nesse pleito até o final de 2018. Não tenho o que reclamar de Vossa Excelência, não, um grande parceiro, Vossa Excelência sendo presidente, eu estando como vice, vereador Dionísio estando como secretário, o nosso amigo vereador Léo como segundo secretário, e dizer que batalhas virão. Isso é um início de uma primeira batalha. Eu não sei se Vossa Excelência foi notificado Foi notificado ontem. Foi notificado ontem. Tem até 10 dias para fazer Vossa Excelência tem um recurso. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai entrar com recurso. Com certeza. Do que foi feito. Foi feita uma eleição nessa casa transparente, onde teve uma única chapa, onde teve 15 votos, Vossa Excelência, mas a justiça é para resolver conflitos, não é? Então, se a pessoa está incomodada com a situação, a pessoa deve procurar a justiça, e assim todos os cidadãos estão à disposição da justiça, porque é público. Mas em questão da eleição, presidente André Graça, se tiver 1, 2, 3 eleições, eu estarei junto com Vossa Excelência, porque acredito no seu trabalho, sei que o trabalho de Vossa Excelência está sendo decente nessa casa. Obrigado. Certo? Não tenho que me queixar de Vossa Excelência, e se tiver uma nova eleição, votarei, não sei se posso divulgar, mas eu posso dizer aqui, estarei com Vossa Excelência, não faço parte da chapa, porque a chapa está já com o meu companheiro de partido, meu correligionário de partido, o vereador Sandro Bibi, do PRB, e se tiver uma nova chapa, e Vossa Excelência sendo candidato, meu voto é de Vossa Excelência. Eu tenho certeza que se tiver uma nova eleição, e eu acredito que não quero que tenha nova eleição nessa casa, porque é ruim para o parlamento, o tempo todo, o mandato passado já teve tantas confusões, e o quem perde com isso é o parlamento, vereador Misael Dantas. Mas se tiver uma nova eleição, conte com o meu apoio, estou aqui à disposição de Vossa Excelência, e eu tenho certeza que o senhor está fazendo um grande mandato, e eu tenho certeza que fará um grande mandato, se continuar a chapa que está, ou se tiver uma nova eleição, e Vossa Excelência chegar a vencer. Conto com o meu apoio, conto com o meu voto, que eu sei que o senhor é um grande parlamentar, e está fazendo um grande trabalho como presidente. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Tertuliano. Então, continuando. Então, o que eu fiquei triste foi com isso, né, porque a eleição não tinha sido anulada, a gente não tinha sido notificado, né, e já se tinha nos bastidores, algumas pessoas já se falando em outra chapa e presidente, nova questão de eleição. ordem. Quero também pedir a parte ao novo colega vereador da tribuna. Com a parte, vereador, da parte. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, analisando bem a situação desta casa, encontramos vários vereadores, cada um com pensamento. Então, se reunimos, eu, o vereador Tertuliano, o vereador Sandro Barreto Gomes e o vereador Misael Dantas, e eu acredito e tenho certeza que, se eu fosse a Vossa Excelência, não entrava, não pedia, deixava ter outra eleição. Que a democracia, senhor presidente, ela vai reinar mais uma vez. Tenho certeza. Pode contar com o meu apoio, pode contar com o meu voto, pode contar com minha pessoa, né? E eu acredito que chegamos à hora de mostrar à instância que nós estamos unidos. Que esta casa, como alguns vereadores vêm dizendo, inclusive disse agora no instante o nobre colega vereador Dionísio, que precisamos tomar pulso tudo em todas as coisas, né? Então, dessa maneira, se nós já votamos na Vossa Excelência na primeira vez, votamos na segunda vez, que achamos Vossa Excelência o melhor candidato. Então, pode contar com o meu apoio, pode contar, eu voto na Vossa Excelência,
Já votei 2 vezes e espero que vote outra vez fazer 3. Eu vou ficar na história à distância, um vereador que votou 3 vezes no mesmo candidato. Obrigado, vereador, mais uma vez, obrigado pelo apoio. E então eu quero dizer a vocês que enquanto existia isso nos bastidores, né, por alguns colegas, a gente estava trabalhando, só concluindo aqui, vereador Misael, a gente estava trabalhando e hoje o vereador Dionísio Neto, eu passei para ele, nosso secretário da mesa, a qual eu tenho a maior satisfação de estar comigo nesse primeiro mandato, ao meu lado, leu a prestação de conta de abril, tudo que entrou, o repasse da prefeitura e tudo que saiu, tudo que foi gasto. Então, isso é que me deixa feliz, sabe? Isso que me deixa feliz, é poder você prestar conta de cabeça erguida, a sociedade estanciana, saber para onde está sendo os gastos, os recursos da própria população aqui na Câmara. Então, isso, se eu não me engano, como disse até o vereador Dionísio uma vez, que isso foi na época de seu Acrísio que aconteceu. Então, isso tem muitos anos, não desfazendo dos outros colegas que passaram, mas cada um tem seu papel, cada um faz o que pensa, e eu tenho mais uma satisfação desse mês de mostrar mais uma vez a prestação de conta. Então, quero dizer aos colegas que, eu vou dar parte ao vereador Misael Dantas. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, vereador da tribuna, André Graça, o que se tem que dizer na cidade de Estância não é que vai ter outra eleição na Câmara. O que se tem que dizer na cidade de Estância é a verdade dos fatos. É que aconteceu uma eleição onde o senhor teve 15 votos, aconteceu já uma reeleição onde o senhor teve 15 votos, e o vereador que recorreu no direito dele também votou em Vossa Excelência. Então não houve maracutaia na sua eleição. Não houve maracutaia na eleição, na eleição da nova mesa que tomará posse a partir de janeiro. E que as 2 eleições que o senhor concorreu juntamente, tanto essa mesa que está agora, quanto a outra mesa que virá, foram eleições transparentes. Foram eleições que, se vereadores se reuniram, foi simplesmente para bater um papo, ou ir na casa de um vereador, comer uma carne assada, ou coisa parecida, como costumeiramente a gente faz. Essa Câmara faz, várias vezes nós nos reunimos após a sessão, todos os vereadores, quem não vai porque não quer. Nunca foi feita reunião orientada por Vossa Excelência, nem por ninguém dessa mesa, do vereador Dionísio, Tertuliano, nem da mesa que virá, para fazer maracutá a eleição. Então, se a sua reeleição foi uma reeleição referendada por todo o parlamento, 15 votos, além do seu voto, o senhor ainda teve 14 votos. Então, eu quero aqui registrar que nós não temos medo de uma reeleição. Se, por acaso, a justiça entender, depois do recurso, que o recurso é natural, recorrer não é ter medo, recorrer é obedecer uma tramitação judicial, porque na qualidade de advogado eu também faria isso, porque não se pode perder prazo, não se pode deixar ao léu uma tramitação processual. Se vier outra reeleição, e Deus me dê vida e saúde, eu estiver aqui, eu não mudarei o meu voto, porque quando eu votei no senhor, eu não votei para ter uma nova eleição depois. Eu votei numa reeleição. Quando eu dei o meu voto ao senhor, foi porque eu concordei com o seu mandato em vigência, por certo, acreditando no seu próximo mandato. Então, não obedeça a tramitação, juntamente com seus advogados, a tramitação judicial, que é um respeito à justiça, mas, em se tratando de haver outra eleição, venha tranquilo no que tange ao meu apoio, ao meu voto a Vossa Excelência. Obrigado. E eu torço que não há necessidade, eu entendo, que não há necessidade de uma nova eleição, porque 15 votos o senhor teve, e essa casa tem 15 parlamentares. Obrigado, vereador Misael, pelo apoio mais uma vez. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Então, para finalizar, senhores vereadores, era esse desabafo meu, né, assim, que eu fiquei triste, qualquer um ficaria, né, de ver uma eleição que, como falou o vereador Misael Dantas aqui, não foi anulada, né, eu não tinha sido nem notificado aqui, a Câmara não tinha sido notificada, e já se tinha nos bastidores, se conversa de querer fazer chapa, de querer ser candidato, né, então cada um aqui, se tiver uma nova eleição, que a justiça decidir, eu acato, respeito e confio na justiça. Se tiver outra eleição, cada um que faça a sua chapa, que concorra, como foi na outra também. Agora também, o que eu digo aos senhores vereadores, a alguns vereadores, é que a gente precisa ter coragem. Coragem. Porque se eu for candidato, vereadora Chica, aqui novamente, se tiver uma nova eleição,
Eu não acredito que tenha, mas se tiver, a gente irá fazer uma nova eleição, vereador Dionísio Neto. Se tiver outra eleição, eu recebi agora, fico feliz com o apoio de alguns colegas, a gente vai fazer uma chapa. E se eu tiver votos para fazer uma chapa, mesmo que eu perca a eleição, mas eu vou concorrer. Eu vou fazer uma chapa com 3 vereadores. Eu e mais 3 vereadores. Mesmo que a gente perca, mas eu vou fazer. Conclua, por favor. Eu vou fazer a eleição. Porque o que a gente não pode ser é ser contra a presidência e não querer fazer outra chapa porque sabe que vai perder, vereador Arthur Oliveira. Não pode. Eu sou contra o presidente, mas não vou bater de testa, não vou fazer uma chapa porque eu não ganho. Está errado. Primeiro que não tem eleição ganha nenhuma. Eleição se decide no dia. E segundo, se eu for candidato, mesmo sabendo que vou perder, mas eu faço minha chapa. Porque eu sou candidato a presidente. Então eu acho que cada um aqui deveria ter coragem também. Já que não está satisfeito com a mesa atual, que se faça uma chapa e se apresente. Ou para ganhar, ou para perder. Eu penso assim. Eu acho que também a gente tem que ter coragem, né, de enfrentar os fatos. Eu volto a falar aqui, se eu tiver 4 votos, tiver 3 votos para fazer uma chapa, eu vou concorrer. Mesmo que seja para perder, mas eu vou concorrer. E espero que os outros que queiram fazer outra chapa também, que se façam, ou para perder ou para ganhar. Né? Eu acho que a gente tem que ter coragem nessa hora. Então, eu acho que era um desabafo que eu queria passar para você e dizer que eu vou passar aqui todos os trâmites do que está acontecendo com o recurso. O recurso vai ser entregue, o nosso recurso é recurso feito pela Câmara. Peço Vossa Excelência conclua, por favor. Vai ser entregue, né? E eu acho que a juíza daqui não demora muito a julgar, né? E eu espero que ela não demore mesmo, né? E que dê o resultado, e o resultado que sair, a gente vai saber. Eu vou passar aqui com maior satisfação para vocês, e se for para fazer outra eleição, né, a gente irá fazer. Eu não pretendo recorrer, se eu perder, para o tribunal. Se o Luiz Sérgio Nascimento perder, aí eu não sei se ele vai recorrer ou não, mas eu estou adiantando aqui. Se por acaso a juíza achar que realmente deve fazer outra eleição, eu não vou recorrer para o tribunal, vereadora Chica. Para estar recorrendo, brigando 1 mês, 2 meses, 3 meses, fazer outra eleição, ou para ganhar, ou para perder. Mas eu acho que isso é ruim para a gente, para a imagem nossa, está nas ruas, a Câmara está na justiça, a eleição foi anulada, eu acho que isso é péssimo para a gente. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista, agradeço aí a tolerância, senhor presidente. Para o grande expediente, vereador Misadans, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, reitero todas as saudações que eu fiz no pequeno expediente e todas as minhas afirmativas que eu fiz também no grande expediente. Mas retomo a questão que já foi debatido aqui, mas eu tenho que expor meu posicionamento da cavalgada. Senhor presidente, no último domingo, aqui na cidade de Estância, quem teve a oportunidade de transitar aqui domingo à tarde, percebeu que a nossa cultura foi abafada, que a nossa cultura foi ofendida. Nós temos aqui na programação dos festejos juninos, há 24 anos, a realização da cavalgada. E nesses 24 anos, qual é o relatório? Qual é a estatística que nós temos de crimes? Qual é? Quantas pessoas, quantos homicídios aconteceram nesses 24 anos na cavalgada? Quantas pessoas, qual é o registro que tem no IML de quantas pessoas caíram do cavalo e morreram? Qual é o registro que nós temos na delegacia? É preciso expor à sociedade estanciana. Não, de repente nós temos um evento cultural, nós temos uma tradição na cidade de Estância, e tradição, e esses eventos, as pessoas participam se quiserem. Quando foi que os organizadores dessas cavalgadas exigiram que as pessoas participassem? Nunca aconteceu isso. Não, nós vimos aqui, no último domingo, aqui, no centro da nossa cidade, pelas ruas da nossa cidade, a nossa cultura sufocada. Foi isso que nós vimos. Nós vimos aqui a falta da realização de uma cavalgada organizada, e nós vimos para vermos a realização de uma cavalgada desorganizada.
foi pior para a cidade de Estância. As pessoas ficaram temerosas. As pessoas que gostavam de sair de suas casas, mesmo não estando montadas em um cavalo ou em uma carroça, mas muitas pessoas saíam de suas casas para assistir, vereador. E as pessoas não vieram. As pessoas não vieram. Confesso a vossas excelências que todos os anos, ou eu participava, ou eu vinha assistir. Esse ano, minha família não saiu de casa, porque sabia que poderia incorrer numa situação danosa à pessoa. Vereador, por quê? me conceda uma parte. Concedam. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Vereador, imensamente eu quero lhe agradecer, porque democraticamente o senhor me concede uma palavra, o momento desta parte. Quero dizer, primeiramente, que eu não tenho medo de grito e de cara feia de vereador. Quem não tem argumentos, vem à tribuna e esbraveja. Segundo, não adianta querer me jogar contra o ex-vice-prefeito, ex-vereador Fá, nem contra Léo, porque isso não funciona. Eu não disse aqui que sou contra a cavalgada. Vereador Léo e o ex-vice-prefeito Fá estão sendo vítimas da falta de organização e de fiscalização desta cidade. Eles tiveram boa vontade de organizar a cavalgada, mas como Estância está sem lei, sem fiscal, tornou-se inviável a prática da cavalgada. Eu não estou sendo contra. Aqui esse parlamento tem a mania, alguns vereadores, de distorcer minhas falas, mas o povo está ouvindo, ainda bem que a fala está gravada. Outra coisa, criança, quem vai proibir de criança beber, não são os organizadores da cavalgada, mas a cavalgada tem que ter polícia. Não se faz cavalgada sem o poder público atuar. Temos que ter responsabilidade com Estância. Então me admira, vi o presidente aqui da casa, qualquer pessoa que quiser fazer cavalgada, faz, sem preocupação nenhuma com o município, com o patrimônio do município, com o centro histórico do município. Então o que eu estou pedindo, e o Ministério Público não proibiu, ele fez uma série de recomendações, algumas impossíveis de serem atendidas. Então eu sou solidário com Vossa Excelência, com Fá, e sou a favor de cavalgada sim. Já participei de cavalgada no bairro Bonfim. Agora, repito, a cavalgada precisa ter uma trajetória melhor definida, ela está no lugar errado, ela precisa ter mais sentido, e como Estância, está faltando muita coisa em Estância, está faltando, por exemplo, policiamento efetivo, ordem. Então, na verdade, quando eu digo que os organizadores estão sendo vítimas, é porque falta esta casa aqui e o Poder Executivo regulamentar melhor as coisas. E eu vou fazer uma previsão aqui. Daqui a pouco o Ministério Público proíbe proíbe não, porque não tem poder de proibir. O Judiciário proibir a soltura de busca-pés. Por quê? Porque é uma coisa que não está regulamentada. Ninguém se reúne para decidir o que pode, o que não pode, quais são as áreas em instância. Então, por falta de lei, a gente pena. Por falta de fiscalização, nós estamos penando. Então, eu estou de acordo com Vossa Excelência. O povo reagiu, o povo quis fazer, ficou pior. Assim, claro, graças a Deus não houve maiores problemas, mas é melhor que se ordene e se faça de forma ordenada do que não tenha e se faça assim espontaneamente. Agora, eu não quero ser aqui populista, jogar para a galera, que todo mundo que quiser faça de qualquer jeito, desobedeça o judiciário, porque eu sou vereador, tenho responsabilidade com este município. Muito obrigado. A palavra, o vereador tribuna, o vereador Misael Dantas. Senhor vereador, como eu estava dizendo, a situação ficou pior. Ficou pior não, porque não é ruim. A situação ficou ruim, porque se tivesse a cavalgada organizada, se tivesse a cavalgada, como sempre aconteceu durante 24 anos, não teria acontecido o que ocorreu domingo. As pessoas inconformadas, mas também as pessoas corajosas, selaram seus cavalos e vieram passear na cidade como faziam há 24 anos. Eu mesmo participei de várias e várias cavalgadas, inclusive montado. Agora é o seguinte, essas recomendações são impossíveis de serem atendidas. Essas recomendações, e olhe que existe um brocádio jurídico que diz que ninguém é obrigado ao impossível. Ninguém é obrigado ao impossível. Então, as recomendações já são dizendo que a cavalgada não iria acontecer. Veja bem, quem tem que controlar se o meu filho de 17 anos, 11 meses e 29 dias vai beber ou não, sou eu. Não é quem está organizando a cavalgada.
A cavalgada não é nenhum lugar fechado. Como é que um organizador ou os organizadores aqui na praça iam impedir que um menino, uma pessoa de 17 anos, 11 meses e 29 dias, que é menor de idade, no bairro Lagoas, não poderia beber? Como é que atribui a um organizador de um evento dizendo, se acontecer qualquer coisa na cidade, no percurso da cavalgada, os organizadores são responsáveis? Eles tinham condições de organizar essa cavalgada, mas eu quero aqui na qualidade de vereador, e a gente, dizem as pessoas, ficam logo dizendo, Zé, eu tenho cuidado que você vai falar. Eu não tenho que ter cuidado, eu fui eleito pelo povo. O povo não elege gente para estar aqui balançando a cabeça, não. Você tem que, aqui é a tribuna, aqui nós representamos quase 70 mil pessoas. Eu sei que tem gente que não gosta da cavalgada, mas tem gente que gosta. Eu sei que tem vereador que de repente não comunga com a cavalgada, mas tem vereadores que comungam com a cavalgada. Então aqui eu quero registrar na qualidade de vereador que houve um erro. As recomendações eram impossíveis dos organizadores. E a nossa cultura foi sim sufocada. A tradição de 24 anos foi sufocada. A história dos festejos juninos de Estância, que na sua programação há 24 anos está lá, Cavalgada de Santo Antônio, foi sufocada. Mas ainda bem que nós tivemos os corajosos que não deixaram, os corajosos individuais, os donos de cavalo, os donos de carroça, que selaram seus cavalos e vieram passear aqui no centro da cidade, como sempre aconteceu. Então aqui eu quero registrar. Não concordo, não concordei e não concordarei que a cultura de Estância seja afrontada, e foi. Daqui uns dias não vai ter busca-pé, daqui um dia não vai ter barco de fogo, daqui um dia não vai ter nada, e a gente só balançando a cabeça dizendo amém, não. De hipótese alguma. De hipótese alguma. Então eu quero aqui registrar que a cavalgada não foi realizada, foi uma ofensa à cultura de Estância, foi uma ofensa à tradição de Estância. E dizer que, enfatizar que, da forma que houve as recomendações, seria impossível atendê-las, porque a cavalgada não é em um local fechado. A cavalgada não tem como, foge ao controle. E as outras cidades que realizaram? E as outras cidades? E eu repito o que eu disse aqui no pequeno expediente. Sabe o que vai acontecer? A gente fica no Porto do Mato e no Saco, olhando para o Mangue Seco e vendo o povo passear de bugre, e no nosso município não pode, porque a gente tem que dizer amém a tudo. Daqui a pouco não vai ter mais nada em Estância, porque os gabinetes não querem que tenha nada em Estância. Não! Quem é eleito pelo povo é o vereador. Palavra ao vereador Sandro. Uma parte, o vereador Sandro Barreto. Eu quero agradecer a Vossa Excelência e parabenizar a Vossa Excelência, como sempre, com os seus discursos, sem medo de errar e com o alvo certo. A Vossa Excelência tem um discernimento nas suas falas de não ter medo de falar. E eu quero dizer ao vereador que pediu uma parte a Vossa Excelência, o vereador secretário, não tenha medo não de cara feia mesmo não, nós somos mais feios, eu sou mais feio do que você. Agora, a questão de quem não tem o que dizer, esbravejar, fica a critério do senhor. O senhor uma vez aí se espritou, e eu não disse que o senhor esbravejou, nem, é o modo de cada um de agir e de pensar. Não queira mudar o comportamento de seu ninguém, porque aqui o senhor é igual a mim, igualzinho, do mesmo tamanho ou menor. Então, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a Vossa Excelência, Misael Dantas, e dizer que o senhor é contra a cavalgada sim, agora o senhor é assim, o senhor é igual a barata, o senhor morde, depois vem e assopra. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Misael, parabéns pelo seu pronunciamento. Com a parte do vereador Tertuliano. Alô. Com a parte do vereador a parte Tertuliano. Aqui, que a gente aqui na cidade de Estância... Eu tenho quantos minutos aí, presidente? Vereadores, por favor. Vereador.
A gente aqui na cidade de Estância. Pode falar, vereador Santo Barreto, por favor. Vereador Tertuliano Pereira. A gente fica na cidade de Estância, a tradição, a cavalgada do vereador Léo, que era do ex-vereador e ex-vice-prefeito de Estância, Filadélfia Alexandre, cavalgada aqui, Estância diversas cavalgadas. Porto do Mato tem cavalgada, não é, Edivaldo? Rio Fundo 3 tem cavalgada, Queimadas e Curuenha tem cavalgada, Muculanduba, Farnaval tem cavalgada, Estancinha tem cavalgada, Entre Rios tem cavalgada. E a grande cavalgada do município de Estância, e um grande evento na cidade de Estância, é a cavalgada de Santo Antônio, a cavalgada do ex-vice-prefeito e hoje do vereador Léo de Fá, um grande evento onde movimenta toda uma cidade, toda uma região, vereador Cristóvão. A região sul se movimentou, não só a região sul, como o centro-sul do estado de Sergipe. Diversas as pessoas vêm do estado de Sergipe para essa cavalgada. E a gente vê o Ministério Público brecando uma festa onde ia dar recurso ao nosso município, onde diversas pessoas já estavam com suas mercadorias compradas para vender nessa cavalgada. E o que a gente fica é de se lamentar o que o Ministério Público vem fazendo com os eventos de nossa cidade. A gente vê em Itapuranga, uma grande cavalgada que tem na cidade de Itapuranga, vereador Misael Dantas, vereador da tribuna, a gente vê dentro da rua a cavalgada, vereador Léo. A gente vai em Salgado, a cavalgada dentro da rua. Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Simão Dias, Graco Cardoso, que é a terra de minha mãe, Nossa Senhora das Dores, a cavalgada parece que foi ontem, foi domingo, não foi, vereador Léo? A cavalgada de Nossa Senhora das Dores, que é a terra de meu pai. É como essa cavalgada do Filadélfia Alexandre fosse a união de diversas cavalgadas da nossa região e a se juntar numa só, na cidade de Estância. Então, vereador Léo, Vossa Excelência está de parabéns, lutou enquanto pôde para que essa cavalgada viesse a acontecer em nosso município, mas o nosso povo de nossa cidade não se rendeu ao Ministério Público e veio à cidade, veio com seus cavalos, e não aconteceu baderna, e não aconteceu bagunça, assim também como não ia acontecer na cavalgada, se assim tivesse a cavalgada do nosso município. Então, eu gostaria de parabenizar a coragem dos organizadores, que foi até o limite para que acontecesse. Mas, esse ano, infelizmente, não aconteceu, mas quem venceu foi o povo de Estância, que foi às ruas e mostrou a sua coragem. Muito obrigado pela parte, vereador Misael Dantas. Presidente, eu tenho o quê? Quantos minutos? O vereador Misael tem... Vossa Excelência só tem 1 minuto, vereador. Pronto. Nesse minuto restante, que eu achei interessante compartilhar, ser aparteado, eu entendo democrático a participação. Nesse último minuto, eu quero aqui exatamente concluir dizendo que foi errado o que aconteceu. Recomendações erradas. Não poderia. Nossa tradição de 24 anos foi cauterizada da cultura estanciana. E se nós não tivermos cuidado, nossa tradição de 24 anos nunca mais voltará. Nós não podemos acabar a cavalgada. Nós não podemos acabar a nossa cultura. De hipótese alguma. Que tem organização, tenha. E sempre teve organização. Que tenhamos cuidado, tudo certo, sempre tivemos cuidado. Agora, a gente assistir todos os municípios da região, todos os municípios do Brasil, realizarem as suas cavalgadas, e a cidade de Estância deixar de realizar sua 24ª cavalgada, por questões de recomendações impossíveis de serem atendidas, isso é sufocar a tradição estanciana, isso é sufocar a cultura estanciana. Quero ser solidário aos organizadores, mas também quero aplaudir aqueles estancianos que tiveram coragem, selaram seus cavalos e vieram para as ruas, dizendo que eles fizeram a parte deles, que eles defendem a cultura estanciana, a sua tradição. A tradição não é de gabinete, a tradição não é de caneta e letra morta de papel. A tradição é do sangue do povo estanciano, a tradição é a nossa cavalgada. Então registro aqui o meu repúdio à não realização da cavalgada,
me somando, por certo, aos organizadores, porque as recomendações foram impossíveis de serem atendidas, não seriam loucos de assumirem a responsabilidade da cavalgada. E se um indivíduo de 17 anos, 11 meses, 29 dias tomasse uma cachaça, a responsabilidade, ou acontecesse qualquer coisa, a responsabilidade ser deles, muito menos se acontecesse qualquer coisa. Então, senhor presidente, encerra aqui a minha fala. Vereador Alex Raporto, Vossa Excelência tem só 7 minutos. Se Vossa Excelência quiser usar, você fica com crédito para amanhã, mais 8 minutos para amanhã. Então, Vossa Excelência vai usar 7 minutos e fica com crédito ainda 8, vereador Léo. Queria dar uma boa tarde ao pessoal, ao senhor presidente, certo? E queria falar ao professor Dionísio que a cavalgada antigamente saía do Alecrim. Se o senhor não morava aqui, eu não tenho culpa. Mas saía de lá do Alecrim, mas todos os anos que tinha a cavalgada, tinha um problema muito grande. A gente mandava os ofícios para a Federal, Polícia Federal, PRF, e não vinha, chegava atrasado, e tinha esse problema de passar a BR-101. Mudamos para a Cidade Nova. O ano retrasado, até Fábio Som, que estava com o mini trio, ia acontecendo um acidente muito grave. Porque Fábio Som, inexperiente, eu disse, bote na primeira, certo? Bote na primeira e vá com o pé no freio. Ele foi achado e pisar na embreagem. O mini trio começou a descer, desistimos de fazer da Cidade Nova, certo? E outras coisas que o senhor não falou, o senhor falou querendo criticar os organizadores aqui na tribuna. Querendo criticar porque não teve, certo? Eu queria falar ao senhor que não só foi essas recomendações que o senhor só falou as recomendações que o senhor achava que devia falar, como cadastrar cavalo. A CMTT ia agradecer, né? Que era R$25 cada cavalo, aí era bom da peste para a prefeitura, ia arrecadar dinheiro, né? Outra recomendação que ela queria fazer, mas quando foi na quarta-feira passada, foi o último dia para a gente recorrer para fazer a cavalgada, ela queria até botar fralda em cavalo. O senhor quer ganhar quanto para botar uma fraldinha no cavalo? Hein? E outra coisa, eu gosto muito do senhor, mas tem horas, é como o vereador Sandro falou, o senhor morde e assopra, certo? O senhor morde e assopra. Se algum dos vereadores, estou falando dos 14, comigo 15, quisesse aparecer, seu professor, venha para aqui com um pinico rosa, como fazia certos vereadores quando era a Câmara, era lá em frente à casa de Renato Júnior, vizinho à Caixa Econômica. Ou então, eu vou ficar calado, que é melhor. Vou ficar calado para... Vereador, me conceda uma parte até para o senhor... Uma parte do vereador Arthur Oliveira, e depois do vereador Arthur Oliveira, Vossa Excelência, 3 minutos e aí encerra. Não vou usar os 3 minutos. Senhor presidente e demais colegas vereadores, primeiro, agradecer ao vereador Léo pela parte que me concede. Veja, aqui é uma casa de iguais, mas não é uma casa de iguais nos pensamentos. Há pontos de vista divergentes, mas eu quero aqui, vereador Léo, fazer um reconhecimento a todo o esforço você, juntamente com o FA, Vossa Excelência, juntamente com o FA, sempre fizeram para organizar essa cavalgada. Eu sei o que é organizar a festa, porque eu estou à frente de uma e organizo. Não é fácil, porque quem menos curte a festa é quem está organizando. A cavalgada, cobrança a 3x2, a cavalgada, a instância, é uma tradição. Mas é pelas ruas. Mas o povo fazia
e fez a festa. Mesmo sem a organização de Vossa Excelência, eu vi todo o sofrimento seu, de Fá, durante toda a semana, toda a preocupação. Sempre conversava com Vossa Excelência, conversava com Fá. E a gente via toda a preocupação por conta da cobrança das pessoas. E aí vai ter... se chegou até a criar um grupo no WhatsApp. Vossa Excelência sofreu, mesmo sendo trabalhoso, cansativo, a organização, sofreu e não poder nem estar, sem poder nem estar na rua, porque senão ia parecer que era insubordinação, que insuflou, que o pessoal fosse para a rua. Então a gente sabe de todo o sofrimento, porque cavalgada para Vossa Excelência está na alma. A realização da festa que nós realizamos no sindicato, para um motivo de muito orgulho, é cansativo, é muito cansativo, mas para mim é um motivo de muito orgulho receber os colegas, os amigos, as pessoas que vêm de outros municípios, de outros estados, que a gente sabe que o povo gosta, é uma coisa referencial. A cavalgada já estava no calendário, na cabeça das pessoas que sabia que teria essa cavalgada nessa data. Não teve oficialmente. Oficialmente os organizadores não organizaram. Mas o povo foi para a rua. Veja o que aconteceu. O povo foi para a rua, mesmo sem a organização, mas não teve incidência. A gente não viu incidência e a quantidade de cavalo foi muito grande. Portanto, vereador Léo, eu quero lhe parabenizar pela disposição, né, pela coragem, né, que teve várias reuniões, né, audiências no Ministério Público, entrevista no rádio, tentando justificar, e, por fim, com a quantidade de exigência que se fez, como disse Misael, praticamente viabilizou. Era para não ter a cavalgada oficialmente, era para vocês não organizarem a cavalgada. Mas tenho certeza que a cavalgada irá continuar, porque é uma coisa que está na cabeça das pessoas, e as pessoas gostam. Cavalgada, aí bota trator enfeitado, o caminhão, é uma coisa muito, muito bonita. Repito, não sou o dono da verdade, não quero ser. Aqui é uma casa de iguais, porém divergente nas posições, né, que tomamos aqui. Muito obrigado pela parte. Obrigado. Obrigado, quer concluir? Um minuto para você concluir. E para concluir também, senhor presidente, uma das recomendações que eu e o ex-vice-prefeito Fá pedimos na promotoria ao promotor, que próximo ano faça as recomendações 60 dias antes, porque eles marcaram a audiência dia 30, a cavalgada era dia 10. Como é que eu ia dar tempo para eu realizar essa cavalgada? Não dava, não dava. É isso que eu queria explicar. Fui para a FM na sexta-feira explicar ao povo sobre isso aí. E quero agradecer, senhor presidente, e muito obrigado aí. Então não haveremos mais tempo, passando para o intervalo regimental por 15 minutos, depois retornaremos ao outro dia. Senhores vereadores, vamos dar início do dia. A ata da 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Estância do último dia 6/6/2018. Algum vereador quer questionar a ata? Não havendo colocamento em votação, quem for a favor, pelo sentar que vão contar levantes. Aprovada a ata da 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Estância por unanimidade. Então, senhores vereadores, tem um requerimento aqui, assinado por 8 vereadores, que foi votado na sessão passada, o requerimento número 40, para colocar em regime de urgência os projetos de leis número 35, 36 e 37. Em primeira discussão, acho que é votação única aqui. É a única votação, né? Porque não foi requerimento de urgência? Então, votação em única votação. Porque tem primeira discussão. É única votação. Projeto de lei número 35, de 22 de maio de 2018, do vereador Cristóvão Freire dos Santos.
dispõe sobre denominação de logradouro público e de outras providências. Fica denominada a Rua Manuel Messias dos Santos, mais conhecido como Manuca, a rua projetada A do empreendimento Eireli, da expansão do bairro Alequim neste município. Algum vereador quer discutir o projeto de lei? Não havendo, coloco em votação. Quem for a favor, será que vai votar? Levante-se. Aprovado o projeto de lei número 35 por unanimidade. Projeto de lei número 36, de 22 de maio de 2018, do vereador Cristóvão Freire dos Santos. Fica denominada a Rua Raimundo Santos Silva, a rua projetada A do assentamento Vitória, da expansão do bairro aqui neste município. Algum vereador quer discutir o projeto de lei número 36? Não havendo, coloco em votação. Quem for a favor, será que vai votar? Levante-se. Aprovado o projeto de lei por unanimidade. Projeto de lei número 37, também em única votação, do dia 22 de maio de 2018. Dispõe sobre denominação de logrador público e de outras providências, do vereador Cristóvão Freire dos Santos. Fica denominada a Rua Maria Terezinha Santos Gonçalves, conhecida como Professora Terezinha, a rua projetada B do empreendimento Eireli, da expansão do bairro aqui neste município. Algum vereador quer discutir o projeto de lei número 37? Não havendo, coloco em votação. Quem for a favor, será que vai votar? Levante-se. Aprovado o projeto de lei número 37 por unanimidade. Projeto de lei em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 24. Dispõe sobre o direito de preferência na matrícula e transferência de matrícula dos filhos de mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito das creches e escola da rede municipal de ensino, do vereador Arthur Oliveira Nascimento. Algum vereador quer discutir o projeto de lei número 24? Não havendo, coloco em votação. Quem for a favor, que vai votar, levante-se. Aprovado o projeto de lei número 24 por unanimidade. Em segunda discussão. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 17 de 2018. Dispõe sobre a contratação de mão de obra não qualificada e da outras providências, do vereador Raimundo Ascendino Ora Soares. Fica o Poder Executivo autorizado a exigir que dos contratos assinados para execução de obra do município, 90% da mão de obra não qualificada sejam de pessoas residentes no próprio município. Algum vereador quer discutir o projeto de lei número 17? Não havendo, coloco em votação. Quem for a favor, pela necessidade que votar, levante-se. Aprovado o projeto de lei número 17 por unanimidade. Agora requerimento. Requerimento número 41. Do vereador Dionísio de Almeida Neto. O vereador que deste toma iniciativa requer Vossa Excelência que, ouvido o plenário, seja este instrumento encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal, doutor Wilson Andrade, solicitando que este, através do seu setor competente, envie a esta casa informações acerca dos contratos de locações de imóveis celebrados pela municipalidade, especificando proprietários, valores e tempo de vigência. Do vereador Dionísio de Almeida Neto. Algum vereador quer discutir o requerimento? O vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, primeiramente enfatizando que o nosso regimento prevê que o autor tem 5 minutos, né, em caso de requerimento, o autor, depois os prós e os contras, e depois 5 minutos para considerações finais. Nós sabemos que na gestão passada as secretarias foram concentradas num prédio do bairro Alagoas. Na gestão atual, nós não tivemos essa concentração de secretarias e algumas casas foram alugadas. Evidentemente, se nós formos fazer uma pesquisa minuciosa nos empenhos e no portal da transparência, a gente até pode encontrar alguns contratos. Mas eu gostaria de uma informação sumária, mais organizada, oficial, né, da Prefeitura de Estância, com relação a esses imóveis que estão alugados pela municipalidade. Então, nós gostaríamos de saber quem são os proprietários desses imóveis, os valores e qual o tempo de vigência desses contratos. Quero também dizer uma coisa.
que, pela lei da informação, qualquer cidadão tem o direito a obter informações do poder público. Os tempos são outros. Eu apenas estou submetendo esse requerimento à apreciação do plenário para que seja uma coisa formal da Câmara de Vereadores. Nosso dever é acompanhar, fiscalizar os atos do Executivo. Mas eu poderia fazer também este pedido de ofício, como cidadão e como vereador, e como não se trata de informações secretas, pelo contrário, que devem ser divulgadas, a Prefeitura tem, pela lei da informação, obrigação de fornecer não só ao vereador Dionísio, como a qualquer cidadão. Mas eu gostaria de ouvir, em respeito aos colegas, a posição deste parlamento. Então, o requerimento 41 pede informações acerca dos contratos, considerando que é nosso dever controlar, fiscalizar, não é, os atos do Executivo. E que, segundo a Constituição, o artigo 5º da Constituição, inciso 23, assevera que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Contratos de imóveis não estão submetidos à cláusula do sigilo, né? Trata-se de ações comuns do Executivo, mas eu entendo que nós deveríamos economizar mais em aluguéis e investir mais na construção, investir na construção de um moderno centro administrativo. Chega de Estância estar sem os seus prédios oficiais. Não é? Chega de beneficiar A ou B, beneficiar pessoas de cargos públicos com contratos em nome de terceiros. Então, quero dizer que podem me chamar do que quiser, de barata, de morde e assopra, só não vão poder dizer que eu tenho contratos com a Prefeitura em nome de terceiros. E, apesar de alguns vereadores se orgulharem de terem pessoas eu continuo me orgulhando de não ter ninguém indicado no Poder Executivo. Para mim, isso é motivo de orgulho. Isso é motivo de orgulho e vou continuar com esta minha linha. Respeito, alguns vereadores aqui não respeitam a posição do vereador Dionísio. E eu queria pedir respeito, assim como respeito a dos senhores. Não é crime nenhum indicar pessoas. Não é crime nenhum. Mas eu acho que isso amarra o vereador. Compromete o mandato do vereador, a liberdade do vereador. E vou morrer com esta opinião. Então, os senhores fiquem livres, a senhora vereadora, fiquem livres. Agora, respeitem o posicionamento do vereador Dionísio. Eu não vou admitir que a virtude tenha vergonha do erro. Eu não vou ficar aqui embaixo dessa mesa, me escondendo, com receio do erro. Não, quem tem que ter vergonha é o erro, não quem está agindo corretamente. Então, eu espero que esta casa, mostrando responsabilidade com o povo estanciano, aprove, e a gente tem informações concretas, seguras, quais são os contratos de imóvel do município, quantos são, quem são os proprietários, o tempo de vigência e os valores. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador quer discutir o requerimento. Senhor presidente, a bancada está liberada. Okay. Algum vereador quer discutir o requerimento? Não havendo, coloca em votação. Quem for a favor, você dá que for contar, levante-se. 2, 3, 5, 6. 3, 5, 6 contrários, 1 abstenção. 2, 3, 4, 1 abstenção. Que está o vereador? Conta aí, por favor, vereador Nísio. Conta aí, por favor. Faça a contagem aí. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a votação nominal, por favor. Cada vereador se expressa na hora da votação. Vereador Alex Silva Porto. Pode falar, Léo. A favor ou contra o requerimento? Alex.
André Graça. Oh, perdão. Arthur. Cristóvão Freire. Senhor presidente, meu voto, eu me abstenho de votar nesse requerimento em virtude de ter uma lei que regulamenta a modalidade de pedir as informações, a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Dionísio de Almeida Neto, voto favorável ao requerimento. Edivaldo dos Santos. Contrário. José Paz. Josefa Francisca. Luiz Sérgio, ausente. Misael Dantas Soares. Pedro da Silva Benjamin. Raimundo Ascendino Ora Soares. Sandro Barreto Gomes. Tertuliano Pereira da Silva Neto. Tito Magno. A 6. Voto contrário ao requerimento. Fica reprovado o requerimento número 41, de 2018. Resisto o voto de pesar do vereador Tertuliano em nome de todos os pares dessa casa pelo falecimento do senhor Arnaldo José Soares, o pai do nosso amigo, parceiro de cama, o vereador Dodi, né, que ocorreu esta semana aí, no último dia, foi na sexta-feira, não foi, Dodi? Sábado, no último sábado. Então fica aqui os nossos sentimentos a toda a família e esse voto de pesar para todos vocês aí. Explicação pessoal, vereador Misael Dantas. Vereador Cristóvão Freire. Vereador Inês Neto. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu quero dizer que eu também tomei como surpresa esse processo que for aberto pelo vereador Sérgio da Larissa. Mas, no que pese a minha surpresa, eu entendo que a justiça neste país, às vezes age conforme um discernimento, às vezes conforme outro. Na eleição passada, o critério eleitoral valeu para ter anulado uma eleição. Desta vez, a justiça entendeu o contrário, que a votação deveria não seguir os parâmetros da lei eleitoral, mas atender a resolução desta casa, foi iniciativa do vereador Tito Magno, e a votação teria que ser aberta. Eu estou cansado de ouvir que a política é uma coisa dinâmica. Então, eu estranho quando certos pronunciamentos aqui hoje, estranhei, quando se diz assim, começaram a ocorrer reuniões, nada mais natural. Nada mais natural que aconteça reuniões. Eu tomei conhecimento de que os vereadores que manifestaram apoio a Vossa Excelência aqui se reuniram. Vossa Excelência está falando a mim? Não, eu estou dizendo que houve vereadores que manifestaram apoio a Vossa Excelência. Então, não sei. Mas eu acho natural. Como também, ninguém esconde nada, nós vereadores passamos a nos reunir, mas, claro, não há chapa montada, até porque não há garantia de que Vossa Excelência não vá recorrer, né, e a eleição seja mantida. Então, eu acho que não é momento de ter chapas fechadas. O que eu quero dizer é que eu estranho, assim, este clima de a eleição pode ser cancelada, foi, em primeira instância, e é natural que agora todos nós colegas conversemos, né, e acharia até mais democrático que 3 chapas concorressem, porque 4 não podem ser montadas. Que desse tempo, porque são 4 hoje, membros da mesa, se houvessem 3 chapas, eles seriam 12 candidatos, né? 12 candidatos, 3 vereadores dariam o voto de Minerva, né? Desempatando, e nós teríamos um processo bastante democrático. Vossa Excelência vem desempenhando um trabalho que a gente destaca aqui como positivo, mas de repente a casa pode entender, né? Pode entender que outro nome seria melhor, e nós devemos respeitar o posicionamento, né,
todos os vereadores. Muito obrigado. Vereador Tito Magno. Declina, vereador Santo Barreto Gomes. Até 5 minutos. Senhor presidente, meus senhores e minha senhora. Senhor presidente, eu não sei por que a estranheza, vereador Dionísio, de alguns vereadores quando trata de reunião. Porque reunião fizemos na casa de quase todos os vereadores aqui. Toda quarta-feira, quando a gente sai das sessões, a gente vai se reunir na casa de um vereador. E na última quarta-feira se reunimos mesmo lá em casa. Sem problema nenhum, bater aquele... A Vossa Excelência mesmo já participou de 1 ou 2 lá em minha casa, o vereador Dionísio. E os outros vereadores, acho que todos, quiçá Arthur, que nunca foi. Mas, senhor presidente, na hora do requerimento, nobre colega Dionísio, a questão dos contratos, fico muito tranquilo no que se trata de contrato de aluguel. Eu tenho uma transparência e se nossa família tem alguns prédios, graças a Deus, conseguiram comprar os prédios bem localizados e é alugado. Então, temos prédios alugados desde a primeira administração de Ivan Leite. Até hoje, continua alugado algumas coisas e nem por isso eu vou deixar de votar em um requerimento, não dizendo que os colegas, apesar da bancada ser liberada pelo líder. Mas, senhor presidente, na questão de nova eleição, ou a permanência desta eleição, eu acho que o vereador Sandro teria obrigação de vir a esta tribuna, já que eu era o vice-presidente dessa chapa. Jamais eu poderia pensar diferente da maneira que... Agora, não sou vereador de ir fazer arrumação. Tem vereadores que, inclusive, me chamaram para fazer arrumação. Eu saí dessa chapa. E eu disse, vereador Francisco, que não sairia, porque eu agradeço a confiança do vereador André de me botar como vice-presidente. Então, quem me chamou para fazer reunião do outro lado, pode estar chateado porque eu não fui, porque eu sou fiel ao lado. Eu tenho lado. Eu não sou cabra safado, não. Eu tenho lado. Agora, tem gente que conversa com todo mundo e não sabe com quem conversou. Agora eu não, eu conversei com o André, porque eu sou o vice-presidente da chapa que outrora está em questionamento. Então, jamais, vereadora Francisca, jamais algum vereador aqui vai dizer que eu tergiversei no que se trata chapa alguma. E quem quiser conversar em outra chapa, tem todo o direito. Nós estamos aqui iguais. Todo mundo aqui tem direito de vez e voto. Quem não quiser votar em André, tem homens, tem pessoas de 4 mandatos como Arthur, tem Tito 3, tem Tertuliano 2, Dodi 2, outras pessoas, vereador Cristóvão. E o que é que tem? Que tenha 3, 4, 5 chapas, o que é que tem? A gente está aqui para discutir. Agora, eu não vou fazer... eu não sou aquela, chame-chuga. Que suga, quando está de barriguinha cheia, pula da canela. Agora, senhor presidente, eu tenho um lado. Como diz Tertuliano, é como um carrapato. Suga, Deus. Quando ele não aguenta mais de sangue, ele pula da canela. Ou pula do lombo de quem ele está puxando. Então, senhor presidente, eu sou um vereador de 3º mandato e tenho uma tranquilidade, vereador Tito Magno. E como eu disse aqui, eu disse a uma pessoa que veio conversar comigo sobre essa questão da chapa, vereador André. Viu, vereador André? Eu disse a esta pessoa que aqueles que estão tramando contra a Vossa Excelência, pelos cantos, investindo em obstruções, investindo em algumas coisas, as coisas caminham pela verdade. E aqui, como eu disse, vereador Dionísio, você consegue enganar o daqui, o ser humano daqui, mas o de lá de cima, você não vai conseguir enganar, não. E aqui eu quero parabenizar. Poucas vezes eu vi o que
está acontecendo nesta casa. Podem aqui dizer do senhor o que quiser. Podem falar o que quiser, como diz aquela música do ex-prefeito Zé Nelson. Mas foi a primeira vez que eu vi uma prestação de conta lida pelo primeiro secretário. Eu que estou com 3 mandatos. Obrigado. 3 mandatos eu estou, vereadora Chico. Primeira vez que eu vi uma prestação de conta lida na mesa. Então isso lhe credencia e mostra transparência. Porque quem investe e quem tergiversa, e eu tenho a certeza que pode até estar bem intencionado, mas a transparência, eu digo sempre, o homem público, a transparência em primeiro lugar. A Vossa Excelência está credenciado a permanecer nesta casa pela transparência que o senhor está tendo. Porque aqui ninguém pode dizer que o senhor fez contrato, isso, aquilo, outro, e ninguém sabe com quem é. Se tem e não tem contrato que tenha da casa e da Escola Legislativa, alguma coisa que está feita aqui. Todos foram lidos. Então, não foi feito na calada da noite. E nem, eu tenho certeza, que a Vossa Excelência é um cara, eu tenho a certeza que, muitas das vezes, até eu brinco com a Vossa Excelência, que o senhor não precisava passar por algumas decepções que passam na vida pública, já que o senhor tem uma vida particular muito bem equilibrada e muito bem definida nos padrões da nossos padrões comerciais brasileiros. É uma pessoa, modesta parte, bem articulado, uma pessoa que tem seus empreendimentos e muitas das vezes passar, vereadora Francisca, por algumas decepções que a vida pública traz ao homem público. E muitas das vezes você, vereador Dionísio, você pega a sua vida particular e bota em xeque. Eu aqui escutei na estante, um colega me chamou e me disse, olha, tem um cara que vive falando de você. Fazer o quê? Está entregue. Vou fazer o quê? Só não fiz, ele não pode dizer. É que eu fiz o errado aqui. Aqui eu só vou pela linha da transparência. Então, senhor presidente, eu continuo dizendo que se o senhor ganhar com um voto é o meu. Obrigado. Se o senhor perder com um voto é o meu também. Então, obrigado, senhor presidente, eu tenho a certeza que esta casa, está aqui o vereador Tertuliano, que hoje veio com um novo corte de cabelo, ele gosta de inovar, né? Ele tira o bigode, deixa a barba, deixa o cabelo, corta o cabelo, deixa a barba, é um negócio, ele é... E o vereador Dodi, que aqui a gente, eu me desculpe aqui pelo... gostava muito do seu pai, gostava, não gosto. Seu pai que me contou várias histórias, a gente prosava sempre lá naquele outro, quando a Câmara era no outro prédio. O seu Arnaldo me contou a história do finado também, correu até perto dele, o Zé Carlos Teixeira, que foi candidato a governo, e ele contava histórias e histórias, seu Arnaldo, da política estanciana, vereador Dionísio. Era um homem que tinha uma história viva da política estanciana. Então, aceite meu sentimento, vereador Dodi, e nós temos perdido um homem, e um dos primeiros homens na estância, de fazer uma doação para um cemitério na zona da praia, que não tinha cemitério, e o pai dele doou essa área, e está lá, até hoje, servindo a comunidade daquela região. Sinta meu sentimento e se sinta abraçado por todo desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Então, o vereador André Graça declina, então declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para amanhã, a partir das 15 horas. Uma boa tarde a todos.